de outubro de 2022. Nossa última web aula de eletricidade, tá? E eu vou falar aqui um pouquinho sobre alguns componentes e também sobre circuitos RL, RC e também, se der tempo, circuitos CA, beleza? Muito bem. O que eu tenho? Um circuito, independentemente se ele é de corrente alternada ou corrente contínua, ele tem que ter alguns equipamentos, né, alguns elementos dele que fazem com que ele funcione. Eu posso, no circuito, ter indutores, e também capacitores. Muito bem. Por que eles são importantes para um circuito? Capacitores e indutores. Vocês se lembram que eu disse que cargas elétricas, né, corrente elétrica, é igual ao fluxo, né, ou variação das cargas elétricas dividido pelo tempo. E que cargas elétricas em movimento geram campo elétrico e também campo magnético. Beleza. O que são indutores? Indutores constituem de um filamento de fio de modo helicoidal, onde passa uma corrente elétrica e quando passa essa corrente elétrica, há a formação de campo magnético. Então, pessoal, anotem aí. Indutores, 2 pontos que eu vou ditar, tá? A hora que estiverem prontos, eu vou falar. A hora que estiverem prontos, podem me falar que eu vou ditar. Aqui está pronto. Ô, professor, Pois não. algumas pessoas no WhatsApp que estão falando que não estão conseguindo entrar aí. Deixa eu ver aqui. Por que será? Uai, é o mesmo link. Deixa eu pegar aqui o link, então. Vou jogar no WhatsApp aqui o link aqui. Você tem o link aí? Já joguei lá agora. Então, beleza. Obrigado, hein, Eduardo? Valeu. Por nada. Aí eu acho que não é falta de você aceitar eles, não, né? Não, eu programei aqui que podem entrar sem pedir autorização, Ah, tá. tá? Beleza? Ok. Obrigado, hein? Joguei o link lá. Valeu. Então, o que são indutores? 2 pontos. Anotem aí. A hora que estiverem prontos, eu vou ditar, tá? Se você quiser editar, eu copio e colo lá no WhatsApp depois. Ok, então. Indutores são componentes elétricos que armazenam campo magnético
quando há circulação ou passagem de corrente. Ponto. Beleza? Beleza, copiei. Beleza. Agora capacitores. Capacitores são componentes elétricos que têm a finalidade de armazenar carga elétrica. Ponto final. Na hora que vocês estiverem prontos aí, eu vou continuar, tá? Aí vocês podem me falar. É o que o senhor ditou aí, já copiei aqui já. Beleza, então vamos continuar. Beleza, obrigado, Eduardo. O desenho de um capacitor, deixa eu melhorar isso aqui. Um desenho de um capacitor, ele é mais ou menos assim. Duas placas e que internamente aqui dentro dele, aqui, ó, internamente, tem um material de elétrico. Que é elétrico de elétrico. Ou isolante. Isolante. Deixa eu melhorar isso aqui. Ou isolante. Ou isolante. Beleza. O cálculo da capacitância de um capacitor é dado por ε0, que é a permissividade do meio, elétrica do meio, vezes a área, dividido pela distância. E qual seria essa distância? Essa distância seria a distância entre essas duas placas, beleza? Muito bem. Se eu tenho aqui um material dielétrico nesse capacitor, aqui, ó, nessa parte do meio, esse campo elétrico que temos aqui dentro, ele vai ser o responsável pelo quê? Ele vai ser o responsável pelo ordenamento das cargas quando esse capacitor ele for descarregado, ou seja, ele carrega por um tempo, né? E depois ele libera as cargas. Certo? Como que a gente calcula isso? A quantidade de cargas de um capacitor é igual ao valor da sua capacitância vezes o valor da tensão. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá, pessoal? Estão entendendo aí? E pode continuar? Sim ou não, pessoal? Aqui tá de boa. Beleza. Outra coisa, a energia que a gente chama de tal, trabalho, ela é calculada como capacitância vezes o valor da tensão que esse capacitor está sendo submetido elevado ao quadrado
E tudo isso dividido por 2, beleza? Essas três fórmulas, aliás, elas são muito importantes. Por quê? Quando você for mexer com circuitos RC, que é resistência e capacitor, né? Pode ser que caia uma questão em concurso ou em prova, a questão do trabalho, da capacitância, ou então da carga elétrica armazenada, beleza? Por isso que eu já estou deixando aqui para vocês, beleza? Esse é epsilon, que é epsilon zero, que é a permissividade elétrica do meio, ele vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 newtons metro quadrado dividido por coulomb quadrado, que é a unidade de carga. Beleza? Vocês podem anotar isso aí. E na hora que estiverem prontos, eu vou falar a lei física que causa esse efeito aqui nos indutores, tá bom? Podem copiar e depois, quando estiverem prontos, eu vou falar da lei de Ampère. Aí vocês escrevem assim, ó. Lei de Ampère. De Ampère. Lei de Ampère. A hora que vocês estiverem prontos, eu vou ditar, tá, pessoal? Aí vocês podem me falar. O pessoal acho que está dormindo aí, mestre. Eu copiei aqui. Eu consegui copiar aqui. Professor, eu entrei agora aqui, cara, eu tava com um probleminha. Aí eu tô terminando aqui, a gente vai escrever. A hora que estiverem prontos aí, eu dito, tá bom? Sem problema. Tá me ouvindo, professor? Sim, tô ouvindo. Ah, então tá beleza então. Mas pode adiantar a aula aí, depois a gente copia. Então beleza. Não precisa se Não, mas atrasar, né? não, mas eu espero, eu não tô atrasado não, tá tranquilo, tá?
É porque eu comecei agora, eu tava com um probleminha para entrar, Ah, sim. mas Não, pode ir para frente aí, pau no burro aí. não, mas eu posso esperar. Você se importa, Eduardo? Ou o pessoal aí também se importa de esperar mais um pouquinho? Tem que ver se o pessoal tá copiando aí, né? Porque ninguém fala nada. Se o pessoal não estiver Então, copiando aí, por mim pode seguir. então beleza. Vou seguir então, aí depois você passa pro pessoal aí, tá bom? Tá ok. Tá ok. Lei de Ampère, 2 pontos. Sempre que surgir, sempre que surgir, Então, lei de Ampère. isso, lei de Ampère, é o que ajuda a entender o funcionamento de indutores, tá? Sempre que surgir, uma corrente circular no material elétrico, vírgula, aparecerá campo magnético. Ponto. Final. Isso só acontece devido ao movimento das cargas. Ponto final. E aí vocês vão escrever a lei de Ampère assim, ó. Campo magnético vai ser igual a vai ser, vou pegar aqui, vai ser a corrente, vai ser a permissividade magnética do meio, vezes a corrente circular, dividido por 2 vezes o valor do raio, né, ou do comprimento desse material. Certo? Beleza, pessoal? Professor, você repete novamente aí. B é igual A M. mi, isso aqui é mi zero, ó, é uma letra grega, mi, como se fosse um, tá? Mi zero. Isso, mi zero. É igual a IC sobre 2πe. Beleza. Esse valor de mi zero, que é a permissividade magnética do meio, é igual a 4π vezes 10 a menos 7. Tesla vezes metro dividido por ampere. Beleza? Beleza. Por que Esse isso é pi, importante? Ah, esse pois não? pi, esse pi aí, ele vai entrar toda vez que a gente calcula raio, o diâmetro, ele entra. Sim. Aí, no caso, aí depende, por exemplo, do que o exercício pode cobrar. Tem exercício que cobra ele como 3, né? Mas ele é 3,14. 3,14. Muito bem, Eduardo. Muito bem. Beleza. E por que que isso aqui é importante, pessoal? Porque vocês também, no caso de um indutor, vão calcular o trabalho ou a energia que esse indutor vai ter, que vai ser igual à indutância vezes a corrente elevada ao quadrado dividido por 2. Anotem essa fórmula aqui do trabalho, que é importante. Era essa aqui.
Beleza. Tá ok? Indutância vezes a corrente ao quadrado dividido por 2. Na hora que estiverem prontos, eu vou passar adiante, tá? Na hora que estiverem prontos, podem me falar. Se eu quiser Sim, ir prosseguir aí, eu sim, printei aqui e vou colar no grupo lá que o pessoal copia. beleza. Aí tem a aula gravada, é só eles repetirem a lei, tá? Se você copiou no caderno também, fica bom, tá bom? Pode continuar, pessoal? Então eu vou lá. No circuito abaixo, isso aqui é um exemplo. No circuito abaixo, determine o valor que o capacitor, juntamente com o indutor, irão armazenar. Muito bem. Eu tenho o que aqui? Eu tenho um circuito com 3 resistências. 1, 2, 3. Uma indutância. E uma capacitância que vai ter aqui, que é um capacitor. Correto? O que ele quer? Ele não quer corrente. Ele quer somente o valor da energia armazenada em forma de campo magnético no indutor, aqui, e a forma de carga que vai ter nesse capacitor, correto? Então, como que a gente faz isso na prática? Eu venho, retiro tudo que está ligado ao capacitor do circuito e vou curto-circuitar tudo que estiver ligado ao indutor. Como que funciona? Fica assim, ó. Vem esse circuito, tem uma fonte, tenho a resistência de 5. No lugar desse indutor, eu curto-circuito com fio. E aqui eu deixo em aberto, porque eu retirei tudo que está ligado ao capacitor. Então, eu tenho aqui 12 volts, mais menos. Eu tenho aqui 1 ohm. E eu tenho aqui 5. Beleza. E aqui vai circular o quê? Uma corrente elétrica. Muito bem. Então, vamos utilizar a primeira lei de Ohm. V é igual a RI. A minha tensão é 12. Essas resistências aqui estão em série. Vão somar. Vai ficar o quê? 5 mais 1, 6. E eu vou calcular essa corrente. Então, minha corrente vai ser 12 dividido por 6. Então, essa corrente vai ser igual a 2 amperes. Muito bem. 2 amperes. Então, como que eu vou calcular agora, né, a tensão que vai para o capacitor nesse caso? Eu venho aqui e eu sei que se eu tirei esse resistor juntamente com esse capacitor, eu sei que a tensão que virá para ele vai ser essa aqui de 5. Por quê? Porque parte da corrente vai vir para o indutor e armazenar em forma de campo magnético, e parte dessa corrente vai vir para o capacitor. Por quê? A corrente, se eu colocar esse resistor aqui, de novo, de 4,
vai ter mais facilidade para que a corrente desça e fique armazenada aqui as cargas no capacitor, correto? Então, como que vai ser? Eu vou calcular a tensão no capacitor. Vai ser igual a 5 vezes o valor dessa corrente que eu achei. Então, a minha tensão no capacitor vai ser igual a 5 vezes 2. Então, a minha tensão nesse lugar vai ser 10 volts. Muito bem. Então, se eu tenho 10 volts aqui, eu vou ter 10 volts aqui. Como que eu vou calcular? Mesmo o circuito curto-circuitado, ele pede o quê? A energia armazenada. Eu vou fazer o quê? A energia armazenada no capacitor, eu disse para vocês, é igual a C, que é a capacitância, vezes a tensão que vai para o capacitor ao quadrado, tudo isso dividido por 2. A minha capacitância de quê? 1 farad. A tensão que eu achei vai ser 10 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, vai ser 100 dividido por 2. Então, a energia armazenada no capacitor vai ser igual ao quê? 50 joules. Muito bem. Agora, eu vou achar a energia armazenada no indutor. Vou melhorar aqui. Que é igual ao quê? A indutância vezes a corrente ao quadrado dividido por 2. Muito bem. Quanto que é a indutância que eu tenho aqui? 2. A corrente que eu achei, 2 amperes. Elevado ao quadrado. Dividido por 2. Posso fazer 2 com 2. Então, aqui vai ser igual a quê? 4 joules de energia armazenada nesse indutor. Beleza? Tranquilo, pessoal? Na hora que estiverem prontos, podem me falar. Tá? Na hora que estiverem prontos, podem me falar. Por mim, pode ir, professor. Beleza. Seguinte, gente. Esse circuito é de corrente contínua. Mas se fosse um circuito de corrente alternada, como que ficaria? Eu tenho aqui uma resistência de 1, a resistência de 5. Vou desenhar aqui o indutor, que está lá. Aqui a minha resistência, o meu capacitor. E vou fazer assim. 1, 5. Aqui 2. E aqui eu tenho 4.
E aqui eu tenho 1 farad. É isso que nós chamamos aqui, ó. Vocês vão ver agora comigo o termo casamento de impedâncias. O que é uma impedância? Impedância é quando você tem um circuito CA e é como que se você junta todas as resistências que um capacitor, que um resistor ou que um indutor possui, mas de modo fasorial. O que é um fasor? Um fasor, se vocês quiserem, podem anotar aí, tá? A hora que tiver pronto eu digo, tá? Fasor. A hora que estiver pronto eu digo, tá? Pode ditar aí, mestre. Beleza. Fasor. Representação matemática. Representação matemática de modo vetorial, vírgula, ou seja, vírgula. Possui módulo, vírgula, direção e sentido. Ponto final. Na hora que estiverem prontos, eu vou continuar, tá? Pronto. Beleza. Aqui, por exemplo, eu vou pegar esse primeiro nó aqui que eu estou circulando, onde tem o de 4 e eu tenho o capacitor. A impedância do capacitor é dada da seguinte forma. 1 sobre 2π F T, onde F é a frequência, certo? Vamos supor que a frequência da rede seja de 60 Hz. Beleza? Muito bem. Então, como que funciona? Fica 1 dividido por 2π vezes a frequência de 60 e a capacitância que eu tenho aqui de 1 farad. Muito bem. Vamos calcular agora o valor dessa impedância capacitiva. Então, vamos lá. Vou pegar a calculadora aqui. 2 vezes 3,14, ou π, vezes 60. Dá 376,8. 1 dividido por 376,8. Aqui vai dar aproximadamente 0,0026. Muito bem. Ohms. Ok. Vocês concordam comigo que aqui eu tenho um capacitor de 4 e essa resistência, né, essa impedância que eu achei aqui, certo, pessoal? Como que a gente calcula a impedância nesse nó? A gente calcula dessa forma. Eu vou chamar pela letra Z, eu vou chamar Z1, que é o primeiro nó. É igual ao módulo da raiz quadrada dessa impedância ao quadrado mais o valor dessa resistência
Fasorialmente falando, ao quadrado. Muito bem. Como que fica? Isso implica que eu vou pegar 0,026 elevado ao quadrado mais a resistência que eu tenho 4 ao quadrado. Certo, pessoal? Isso aqui, esse número aqui, elevando ele ao quadrado, dá um número muito pequeno. É multiplicar ele por ele mesmo, ou seja, esse número aqui vai ser o quê? Quase tendendo a zero. Por quê? Como a capacitância aqui ela é muito grande, o valor da resistência dela, então, vai tender o quê? A ser o quê? Muito pequena. Então, essa impedância aqui, nesse primeiro nó, eu chamei de Z1, vai ser igual ao quê? A raiz quadrada de 4, aproximadamente. Então, vai ser aproximadamente 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 4 é 4 ohms. Beleza, pessoal? Estão entendendo? Querem que eu continue? Na hora que estiverem prontos, podem me falar que eu continuo. Estão entendendo, gente? Vou tirar esse 4 aqui. Pode continuar? Na hora que estiverem prontos, podem me falar que eu continuo, tá? Na hora que estiverem prontos, pode me falar, viu? Eu já escrevi já. Vê todo mundo aí. Pode continuar, então? Pode continuar? Aqui. Pode continuar? Sei todo mundo aí. Por mim, pode. Então, beleza. Então, vou continuar. Vocês estão entendendo, então, pessoal, o que eu estou fazendo? Vocês estão entendendo? Pessoal, vocês estão entendendo? A Tô conta entendendo aqui que eu sim, fiz? Beleza. é umas fórmulas novas, né? Sim, Mas dá para entender sim. mas assim, ó, gravem bem isso que eu vou dizer para vocês, pessoal. Módulo, isso aqui na matemática, módulo é distância. É distância. Tá? Nunca se esqueçam. Na matemática, módulo significa distância. O que significa que, por exemplo, 4 ohms, então? Eu tenho, se eu tiver um gráfico, ou que coisa, vou botar aqui. Se eu tiver um gráfico, eu tenho um gráfico da tensão pela corrente nesse circuito, o valor dessa reta aqui, ó, vai ter que ter o quê? 4 unidades. 4 e aqui 4.
Beleza, né? Entenderam? Entenderam, pessoal? Pessoal, vocês entenderam? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Agora, eu vou calcular a impedância do indutor. Como que é a fórmula? A fórmula é XL é igual a 2π FL, certo? Então, como que fica? 2 vezes π vezes a frequência que eu adotei de 60 e o quê? A minha indutância de 2. Vamos fazer essa conta aqui. Vai ser 2 vezes π vezes 60 vezes 2. Então, aqui dá 753,6 ohm. Como esse número após a vírgula é maior que 5, eu posso adicionar mais um ao último número. Então, isso aqui é aproximadamente 754 ohm. Beleza? Então, sim. Como que funcionaria agora o casamento dessa impedância? Eu tenho aqui o resistor de 5, eu tenho aqui o indutor. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no de cima. Eu tenho aqui a minha indutância nesse segundo nó, que vai ser igual ao quê? Raiz quadrada de XL ao quadrado mais o valor dessa resistência em modo Fazor elevado ao quadrado. Então, vai ficar assim. 754 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Beleza. Agora, eu quero ver, vou achar essa impedância aqui. Certo? Quanto que deu aí, pessoal? Dá aproximadamente, a minha aqui deu aproximadamente 753. Daí para vocês também? Qual que é o número ali, mestre, que está embaixo ali Ah, da raiz? aqui, 754. Aqui, ó. 754. É porque Ah, porque tá em parênteses ali, tá certo. eu coloquei em parêntese. Creio que vai dar quase 754 aí. Confere aí para mim. Mais 5, ali é? É o quadrado, é 25, Assim, né? é 25. Isso. Dá quase 754, Eduardo? Setecentos e 754,01. Beleza, então vou colocar só 754, pode ser? Uhum. Beleza. Ótimo. Então, eu tenho o valor dessa impedância. Como que vai ficar aqui o meu circuito?
em modo fasorial. Ô, gente. Acho nesse mouse não, que é ruim demais. Beleza. Aqui vai ter o valor de 1. E o valor de... Não. Mexer aqui. Tá errado. Vou fazer um trem melhor. Aqui, 1. Aqui vai ter o quê? O valor que eu achei. E aqui o valor da outra resistência que eu achei. Então, aqui vai ser 754. Aqui vai ser 4. E aqui vai ser 1 ohm. E aqui, 12 volts. Voltando agora de fasor para retangular. Muito bem. Pergunto a vocês. Essas duas resistências aqui estão em série ou estão em paralelo? Paralelo, né? Paralelo. Muito bem, Eduardo. Então, resistência equivalente é o produto pela soma. Então, vai ser 4 vezes 754 dividido por 758, que é 754 mais 4. Estou fazendo direto. Beleza. Deixa eu calcular aqui para ver. Aqui vai ser 4 vezes 754 dividido... 3,97. Como? Deu 3,97 aqui, eu acho. Ah, obrigado, Eduardo. 3,97 ohms. Então, meu circuito vai ficar dessa forma aqui. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 12. Aí pergunta a vocês. Aqui é 3,97. Aqui é maior do que 5? Maior ou igual a 5? Então, você vem e adiciona a mais 1 aqui. Então, fica aqui o quê? Aproximadamente 4 ohms. 4 ohms. Então, agora eu estou em casa. Eu vou utilizar a lei de Ohm para isso. Então, V é igual a RI. A minha tensão é 12. O valor da minha resistência aqui vai ser 1 mais 4, que vai dar 5. E o valor da corrente. Então, o meu I vai ser o quê? 12 dividido por 5, que dá quanto, por favor? Dá quanto? 2,4. 2,4. Obrigado, Eduardo. Amperes. Beleza? Então, a corrente que vai vir para cá, nesse ponto, ela vai ser de quê? De 2,4, certo? É a corrente que vai carregar esse capacitor. Beleza? Entendido? Entendido. Agora me responde uma coisa aqui. Sim, Qual a diferença da impedância para resistência? nenhuma. O negócio que é a impedância é o seguinte. Impedância é a pequena resistência que tem um capacitor com a pequena resistência que tem um indutor. Entenda bem isso, Eduardo. Foi boa essa pergunta. Todo material elétrico, ele tem uma resistência. Por quê?
Como eu disse para vocês, existem vários tipos de materiais, né? Magnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Assim como também nós temos condutores, semicondutores, supercondutores e isolantes, certo? Uhum. Então, capacitor também tem uma certa resistência também, assim como indutores. O que a gente faz para resolver um circuito dessa magnitude, que é um circuito RL, é utilizar o quê? Uma forma matemática, que no caso aqui você viu, né, que é a indutância capacitiva e a indutância e a impedância indutiva e a impedância capacitiva, unicamente para o quê? Para você simplificar as contas, do que você utilizar uma equação diferencial em que você tem que utilizar a derivada, Uhum. certo? E aí, nem mesmo a gente utiliza tanto. Por exemplo, o cálculo da capacitância é dV dt, certo? Isso aqui, a gente depois tem que utilizar as ferramentas de equações diferenciais para resolver. Então, burlando esse método que é mais difícil e é mais rebuscado, nós temos o quê? O cálculo quê? Das impedâncias, beleza? Eu respondi sua pergunta? Sim. É porque Beleza. a impedância a gente usa muito para. Quando eu trabalhava com som automotivo, a gente usava muito para poder calcular, fazer o casamento de impedância, por exemplo. Tinha um módulo de 2 ohms, tinha 4 Sim, fãs de 8. sim, Então, a gente fazia o casamento de impedância para poder ter a mesma impedância do módulo, né? Para não fechar curto e nem também não diminuir a potência do alto-falante, né? justamente. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa aqui em Goiás que a gente chama de Saneago. Estagiei lá. Tem um tempo já. Saneago. Ela é uma empresa de capital misto, tá? Mas a maioria da parte dela é do governo. Ela que cuida da rede de distribuição, tratamento de água e esgoto. Aí o que acontece? A gente fazia muito casamento de impedância para acionar atuadores. Então a gente utilizava muito isso aqui, ó. Beleza? Assim como você utilizava nos equipamentos elétricos lá dos sons automotivos, para não perder potência, e dar a maior amplificação do som possível, né? A gente utilizava isso aqui para atuadores de bombas. Beleza? Beleza. E o resto, pessoal, tá tudo de boa aí ou vocês estão dormindo? Eu acho que o pessoal tá dormindo. Calma, gente. Amanhã é final de semana, né? Hoje é aniversário da colega de vocês que eu não esqueci, que é da Emily, que ela falou aula passada. Só que não tem como eu levar bolo aí para vocês, né? Infelizmente eu vou dar um bolo para vocês, tá? Professor, não vamos cantar parabéns para ela. É. E a festa vai ser aonde? Como é que vai ser o churrasco? Churrasco tem que marcar ainda. Ué, gente, se vocês me consideram tanto assim, por que que na próxima UC de vocês de instalações prediais, vocês chegam no meu instrutor e falam assim, meu gerente aqui, né, o meu supervisor, Theo, por favor, mande o tutor Paulo, tal, 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 ele foi muito bom pra gente, pra aula inaugural. E aí, pessoal, eu aproveito e visito vocês, aí a gente come esse churrasco junto, o que que vocês acham? Ó, já é na hora. Opa! E eu Nossa, boto fé, hein? nossa, Galera, galera aqui do Espírito Santo gosta de carne, rapaz. Nossa, ó. Então vocês estão falando com um cara certo aqui, ô. Querendo ou não, pessoal, ó. Eu acho que eu tô tendo uma moral com a turma, hein? É tão verdade que a carne que vocês comem aí sai daqui, rapaz. É verdade. Ô, e é verdade. Ô, Ó, aproveitando esse desfecho aí, a carne aqui tá cara, viu? Aí tá barata? tá nada. Só no Mato Grosso eu acho que tá barato. É, Essa, né? só lá que lá, produtor de boi lá, produtor rural lá, lá é mais em conta. Aqui no Espírito Santo é pocando também. Tem muito boi É. não aqui. Só tem boi de 2 pés mesmo, de 4 pés é difícil. É, mas de vez em quando a gente encontra uns chifres por aí, né? Na cabeça de umas pessoas, né? Vocês Aqui é concordam mais comigo?
Ou não? É o Hã? clássico. Ó. Ô, professor, mas na Pois não. verdade, nós aqui somos um dos maiores importadores de carne bovina. É, né? Suína também, tem bastante, mas só que aqui Sim, tá muito caro também, cara. é. Uhum. Mas deixa eu te perguntar aí, pessoal. Mas vocês aí tem algum frigorífico aí perto que é grande? Uai, Tem o o freezer, né? Freezer, ele manda Tem. carne aí para sua terra, para o Brasil e fora do Brasil. Mas é do Grupo JBS? Não, tá doido? Não. Não, né? Não é do Não, Grupo JBS, não, né? Freezer frigorífico Colatina, é Espírito Santo. Aí deve que mandar aí é frigorífico Nordeste. Mas é Ah, então se brincar deve mandar essa carne toda pro Nordeste também, né? não, se você entrar no supermercado, vai ter uma linguicinha lá do Freezer, uma carne do Freezer, é tudo sai daqui de Colatina. Nossa. E essa empresa aí é grande, pessoal? Ela é riquíssima, rapaz. É, Empresona, né? É de tem família ou é de capital de fora? família. É de família, né? É, Ah, beleza. Olha, é uma pessoal. família, uns fundadores, né? Hoje tem muitas pessoas, é uma empresa muito grande, rapaz. Muitos É, né? diretores, muitas coisas. E contrata muito pessoal aí, os técnicos daí para trabalhar aí ou não? Rapaz, ali tem técnico de várias funções. E tem um amigo meu conhecido que é técnico eletrotécnico lá dentro também. É, né? E Ah. fez lá no Senai também? Ele formou no Senai, cara. Mas assim, É. ele formou uns 6 anos atrás. É, Uhum. porque eu tô pegando mesmo o nível dos caras que lá de trás. Eu sou engenheiro raiz. E eu tenho certeza que vocês aí são técnicos raízes também, né? Não, nada de Nutella, né? Nós aqui é tudo cabra macho, rapaz. Então é isso aí, pessoal. Pessoal, infelizmente a nossa web vai ter que chegar ao fim, porque eu vou ter que lecionar uma outra web agora, tá? Mas eu já vou aqui parar a gravação, tá? Mas antes de encerrar